O retorno do Campeonato Brasileiro começa neste final de semana. No sábado, Botafogo e São Paulo fazem a abertura da 20ª rodada do Brasileirão na matinê do Engenhão. Mas os jogos que realmente interessam em termos de luta pelo título são Cruzeiro e Flamengo, Fortaleza e Palmeiras e Santos e Grêmio. Sério? O líder do Brasileirão encara o Cruzeiro afundado na crise e no Z4, tendo apenas 19 rodadas para evitar o rebaixamento. E embora seja favorito, o Palmeiras tem um jogo perigoso contra o Fortaleza fora de casa. E se não briga pelo título, o time de Zé Ricardo tem grandes chances de evitar o retorno à Série B com boas atuações em casa. É uma boa prova para o Verdão 100% de Mano Menezes. Na Vila Belmiro, o Santos deverá fazer um grande jogo contra o Grêmio, que sem jogo pela Libertadores deve escalar força máxima. Sem dúvida promete ser um grande jogo na rodada. Ah, jura? No mais, Corinthians e Atlético Mineiro tentam reencontrar o caminho das vitórias contra, respectivamente, Bahia e Avaí. O Internacional tenta esquecer a perda da Copa do Brasil recebendo a Chapecoense e o Atlético Paranaense quer evitar que o Vasco carimbe a sua faixa de campeão em São Januário. CSA e Ceará devem fazer um jogo equilibrado, assim como Goiás e Fluminense, que disputam o mesmo campeonato que Cruzeiro, CSA, Chapecoense e Avaí. O campeonato para não cair para a Série B. Olha aí que maravilha, né? Eu sou o Flávio Soares e estas são as minhas caneladas para o Ganhador.com. O final de semana chega trazendo as últimas 19 rodadas do Campeonato Brasileiro, com o Flamengo tendo como grande adversário no momento a próxima data FIFA, que pode desfalcar o time de até 6 atletas. Que desgraça. Para o final de semana, no primeiro dia de jogos do retorno, o Urubu viaja até Minas Gerais para medir forças com o Cruzeiro, que vai juntando os cacos e empurrando com a barriga a temporada e lutando de todas as formas para seguir na Série A. Tá difícil, viu? Embalado por uma série de 6 vitórias seguidas e com um ataque que já marcou 42 gols, o Flamengo encara um time que somou apenas 7 pontos nos últimos 15 disputados e cuja defesa foi vazada 28 vezes em 19 jogos. Cruzeiro tá feio. Muita coisa. Apostar no Flamengo tem sido, nas últimas rodadas, lucro certo e não deverá ser diferente neste sábado. O Bulldog aponta interessantes 2-1 para o triunfo do Urubu. Acreditar que o Flamengo marcará o primeiro gol, independente do resultado, também é um palpite interessante e rende 1,71. Para o Flamengo, vencer é fundamental, porque o Palmeiras subiu de produção após a chegada de Mano Menezes e com 3 vitórias em 3 jogos, assumiu a vice-liderança e está a apenas 3 pontos do rubro-negro. A parada no final de semana não é das mais fáceis. Visita o Fortaleza no Castelão no domingo. Com apenas 5 pontos conquistados nos últimos 15 disputados, o Fortaleza segue organizadinho e forte jogando em casa e tem potencial para atrapalhar os planos do Verdão, que, favorito, paga 1,90 contra 4,20 para a possibilidade de vitória dos donos da casa. É difícil acreditar em um tropeço do Palmeiras neste duelo, mas se quiser arriscar menos, investir em um jogo com menos de 2,5 gols rende 1,55, e acreditar que apenas uma equipe marcará gols dá um retorno de 1,64. Terceiro colocado, 5 pontos atrás do líder, o Santos recebe o Grêmio na Vila Belmiro no sábado à noite. Com propostas de jogo muito parecidas, os times entram em campo com odds bem parelhos. Vitória do Peixe rende 2,15, enquanto que o triunfo do Imortal dá um retorno de 3,45 por 1. O Grêmio está preocupado com a Libertadores e mais nada, mas não jogará pela competição continental na próxima semana. Por isso, é de se esperar força máxima contra o Peixe fora de casa. Além do mais, vencer o badalado Jorge Sampaoli terá um gostinho todo especial para o falastrão Renato Gaúcho, né? Imagina a coletiva depois. O tricolor
conquistou 11 dos últimos 15 pontos que disputou, enquanto que o Alvinegro faturou apenas 5. A queda de rendimento por conta das limitações do elenco santista, algo falado desde o Campeonato Paulista, dá um choque de realidade na torcida santista, que sonhou com o título, mas deverá se contentar com um G4 ou um G6 mesmo ao final do campeonato. Para o jogo, vamos arriscar um grande lucro e apostar na vitória do Grêmio, correndo o risco de quebrar a cara bem gostoso, viu? O louco tio. Na ressaca da perda da Copa do Brasil, o Internacional tentará afogar as mágoas, recebendo a Chapecoense no Beira-Rio na matinê do domingo. Sem mais créditos com a torcida, o Colorado precisará de um bom resultado contra a equipe catarinense, que luta contra o rebaixamento. Tropeço nem pensar. O favoritismo do Inter é grande e sua vitória paga 1,43 contra 8-1 para o triunfo dos visitantes. Um placar com mais de 2 gols a 1,71 é uma boa chance para aumentar os lucros e deixar a torcida feliz com a manutenção do time no G4, né? Pelo menos isso, né? Você não suporta a verdade! Acumulando tropeços e com Fábio Carilli culpando a juventude de seus atletas pelos maus resultados. Que coisa feia. É isso mesmo, é bem claro, né? O Corinthians recebe o sempre perigoso Bahia no Itaquerão neste sábado, sem brechas para um novo tropeço, como foi o 2-2 contra o Ceará, a derrota por 1-0 para o Fluminense, ainda tem penas do frango no uniforme de Cássio, e mais recentemente o 2-0 que levou do Independiente Del Valle pela Copa Sul-Americana. Que desgraça. Entre a cruz e a espada, o técnico corintiano não sabe se poupa os titulares para o duelo decisivo no Equador na próxima quarta-feira ou se manda a campo força máxima. Uma derrota será o estopim para uma grande crise com a torcida que não aguenta mais o formato de jogo engessado do Timão e as escolhas de Carilli na hora de definir as estratégias de jogo. Jura? O Bahia precisa da vitória para entrar no G6. Com odds bem parelhos, é difícil indicar um resultado preciso para esse jogo. Vitória do Corinthians paga 2,15 e o triunfo do Bahia fecha em 3,85, com o empate pagando 2,95 de acordo com o Bulldog. Minha opinião, fuja da escolha de resultado e aposte suas fichas em um jogo abaixo de 2 gols a 1,66. E depois não diz que eu não respeito o seu dinheiro, tá? Fechando o G6, o São Paulo, que não vence há 4 rodadas, visita o Botafogo no Engenhão na abertura da rodada, levando consigo algum favoritismo. Vitória do Tricolor paga 2,30, enquanto que o triunfo do Fogão fecha em 3,20 por 1. E correndo o risco de quebrar a cara nessa, também acho que vale a pena investir na vitória do Botafogo. Se quiser uma dica mais conservadora, empate ou vitória dos donos da casa rende 1,60. Ainda ao som de We Are The Champions, o Atlético Paranaense visita o Vasco em São Januário no domingo. Como era de se imaginar, os odds para este jogo estão bem próximos, porque o desempenho do Furacão fora de casa não é dos melhores, e também porque o técnico Thiago Nunes deverá dar algum descanso para os seus titulares. Com Vanderlei Luxemburgo arrancando o máximo do limitado elenco do Vasco, não será surpresa se o Cruz Maltino conquistar uma vitória em casa e garantir um retorno de 2,25 por 1. A vitória do Atlético paga 3,25 caso você queira testar a sorte. Por que não? O dinheiro é seu mesmo. Recém-saído do Z4, o Fluminense quer trocar de posições com o Goiás neste final de semana no confronto direto pela Twilight Zone. Entendedores entenderão. O Goiás, que teve um início de Brasileirão bom até a pausa para a Copa América, vem colecionando tropeços e acumula 3 derrotas seguidas. Apesar disso, é favorito contra o Fluminense, que tem mais sorte do que juízo no Brasileirão, vamos ser honestos, né? A vitória esmeraldina paga 2,55 contra 2,70 para o sucesso do tricolor. Alguma dúvida? Se jogue no risco e invista nos cariocas para essa rodada. Chance dupla de empate ou vitória do Fluminense também é uma boa opção e rende 1,51. No domingo, CSA e Ceará deverão fazer um duelo bastante equilibrado no estádio Rei Pelé. Os donos da casa conquistaram 8 dos 15 pontos que disputaram nas últimas 5 rodadas, enquanto que o Vozão levou apenas 2, com 2 empates das últimas 2 rodadas.
Apesar disso, o Ceará tem mais time que o CSA, que, segundo a escola corintiana, joga sempre por uma bola sem se importar com o adversário, né? Não importa, contra o Dentilha direita eles vão jogar por uma bola. Para este jogo, o CSA entra pagando 2,95 por 1 contra 2,60 para o sucesso do Ceará. E, pessoalmente, acho negócio apostar na recuperação do Vozão neste início de retorno. Vai por mim. Fechando a rodada, o Atlético Mineiro visita o Avaí na segunda-feira e mesmo poupando titulares para o jogo de volta contra o Colón pela semifinal da Copa Sul-Americana na próxima quinta-feira, é favorito. Uma excelente notícia para o Galo, que acumula 5 derrotas seguidas no Brasileirão, né? 6 se contarmos o 2-1 que levou do Colón nesta quinta-feira. Tá legal, já chega. Desonra pra toda a sua família. Pode anotar aí. Desonra pra tu, desonra pra tua vaca. Para este jogo, o triunfo mineiro paga 2,45, mas sem empolgação. A vitória do Avaí rende 2,85. Meu palpite? Mais de 2 gols a 1,60 só por garantia, viu? Né? E com este palpite medroso eu fico por aqui. Eu sou o Flávio Soares e estas foram as minhas caneladas para o Ganhador.com. Teria sido melhor eu ver o filme do Pelé. Se você está assistindo esse programa pelo YouTube, aproveite para espalhar o link por toda a sua rede sensual. O spam não tem limites. Aproveite também para deixar o seu curtir, seu comentário, assinar e compartilhar o nosso canal para não perder o lance do seu esporte favorito e nem as nossas Dicas de apostas! Lembrando que o MMA, o UFC Basquete e a NFL também tem espaço nos canais do Ganhador e no Ganhador.com. Tá esperando o quê? Acesse, confira e me mande flores depois. Show me, mano. Siga-nos também em nossas redes sensuais. Os links para você encontrar o Ganhador no Facebook, no Instagram e no Twitter estão no post que acompanha este vídeo. Eu volto na próxima terça-feira comentando os jogos do meio de semana. Tem semifinal de Copa Sul-Americana e rodada do Brasileirão. Ah, jura? Até lá! Tchau.